Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aulinha de número 7 de arte e hoje nós vamos abordar as páginas 24 a 28 da apostila. Dentro dessa temática ainda do teatro aí no período da Renascença, certo? Bom, vamos relembrar William Shakespeare, né? Então, quem foi William Shakespeare, pessoal? Ele nasceu lá em 1564 e faleceu em 1616. Foi um dos principais artistas do Renascimento, então um importante dramaturgo. O que é um dramaturgo, né? É uma pessoa que escreve peças teatrais. Então, ele escreveu cerca de 40 textos teatrais, entre comédias, tragédias, peças históricas e também peças fantásticas, né? Esse foi William Shakespeare, que é este importante artista inglês. Certo, pessoal? Bom, objetivos da aula de hoje: ver um exemplo de uma adaptação de Hamlet para o público jovem e também conhecer o palco elizabetano, também chamado de palco Teatro Globe, onde as peças de Shakespeare eram apresentadas. Bom, possibilidades de adaptação, certo? Lá na página 24, vocês vão verificar, observar então que tem essa imagem aqui em destaque, ilustrando então a cena da peça O Príncipe da Dinamarca, da companhia Vagalum Tum Tum, certo? Essa apresentação deste grupo, ele vai se transformando, né, no decorrer da sua apresentação, na própria peça, na tragédia shakespeariana de Hamlet, certo? Em uma comédia, então, com palhaços. É uma obra teatral inspirada na obra de Hamlet. Nós chamamos então uma adaptação, né? Então, assim como surgiu lá a peça Hamlet, né? E dessa forma acabou influenciando, inspirando diversos dramaturgos, diversos diretores teatrais, certo? Esta mesma peça, Hamlet, ela permite múltiplas visões e também interpretações. Quer dizer que os artistas eles podem fazer espetáculos e filmes inspirados nessa obra, mas com pontos de vista diferentes, né? Então, a proposta da Companhia Paulistana, que é esta Vagalum Tum Tum, por exemplo, né, é encenar aí a tragédia para o público jovem. Então, com atores que são palhaços, né? E observem que os atores eles estão dramatizando ali com a maquiagem, o rosto de palhaço, né? Usando também as técnicas do palhaço, né? O grupo já apresentou outras adaptações de Shakespeare, como, por exemplo, O Bobo da Rei, que é uma adaptação do Rei Lear, Otelito, que é o Telo, e Bruxas da Escócia, Macbeth. Então, esses são exemplos de como artistas de hoje, da contemporaneidade, né, artistas atuais, eles usam esses espetáculos, essas peças teatrais históricas, né, icônicas, antigas, e conseguem fazer adaptações, ou seja, modificar aquilo que está dentro do roteiro, dentro das apresentações, da caracterização dos personagens e transformam numa outra versão, numa outra roupagem bem moderna e totalmente, então, modificada, certo? No dicionário, se vocês forem observar ali, tem a transcrição aí, o significado do que é adaptações, né? Então, esse termo, o que ele recorre? O que ele quer dizer? Adaptações são transformações de uma obra em outra, por meio de reescritas, que nós podemos obter isso, as reescritas, no caso, por meio de cortes ou também adições de elementos. E aí, dessa forma, nós podemos manter ou não a essência do material original. Então, eu posso tirar conteúdos, elementos do material original, daquele texto original, ou eu posso também agregar mais elementos. Vai depender daquilo que for definido pela companhia teatral. Então, esses processos aí acontecem de diferentes maneiras na arte, né? Peças de Shakespeare, por exemplo, elas ganham continuamente novos formatos, como é o exemplo de filmes e histórias em quadrinhos. Então, existem vários livros, várias histórias em quadrinhos que retratam os personagens de Shakespeare, né? Um exemplo bem conhecido é o filme também, a peça Romeu e Julieta, e também na versão de livros,
que é bastante difundido, ou seja, é bastante transformado, adaptado, ou seja, é de interesse popular, as pessoas, né, estão o tempo todo reformulando sempre esta obra icônica aí do Romeu e Julieta. Vamos lá. Bom, diversão popular, um segundo tema que nós temos dentro, então, da aula de hoje, né? O famoso Teatro de Globe. Globe, em inglês, quer dizer globo, né? Redondo, grande círculo. Então, no tempo de Shakespeare, os teatros ingleses, eles apresentavam diferenças marcantes, né, em relação à maioria dos teatros atuais. Era também chamado de palco elisabetano. Por que era chamado assim? Porque naquele período onde ele se popularizou, ou seja, que foi construído, que Shakespeare viveu, existiu também o reinado da Rainha Elizabeth I, que aconteceu de 1533 até 1603. Por isso, então, ele recebe este termo, esse nome, né, chamado também de palco elisabetano. Então, esse teatro, primeiramente, lá quando ele foi construído no início, ele era feito de madeira em formato circular ou poligonal, ou seja, com vários lados, né? E fazendo uma forma assim com que as pessoas pudessem estar circulando por ele de maneira muito livre, né? E também sem teto. Então, ele era construído a céu aberto e só permitia a apresentação de espetáculos à luz do dia, sob boas condições climáticas. Por quê? Porque se tivesse à noite, as pessoas não iriam enxergar, né, as apresentações, e se estivesse chovendo também, ia ficar bem difícil, né? Uma apresentação debaixo d'água. Então, aqui nós temos o detalhe de uma gravura de 1616 que retrata o Teatro Globe de Shakespeare, né? Esse importante teatro, modelo de teatro que ele acabou democratizando a arte. Por que democratizando a arte? Porque ele conseguia colocar, fazer com que as pessoas de diferentes classes sociais, ou seja, as pessoas que não tinham acesso, não tinham condições de assistir um espetáculo, né, de ficar em contato com obras teatrais, pudessem estar assistindo, estar participando. Nós já vamos saber um pouquinho mais, então, sobre isso. Aqui nós temos uma réplica, né, do antigo Teatro Globe em Londres, e vocês podem observar que há uma parte coberta com colmo, que é uma espécie de palha, mas o centro dessa construção ela fica ao ar livre, certo? Então, a maior parte do espaço fica ao ar livre e as pessoas vão se sentando, se acomodando ali ao redor, mas muitas delas vão ficar em pé, como se fosse um palco, né, de show, e as pessoas ficassem em pé assistindo. Então, parte do público, né, assistia tudo em pé, como se estivesse mesmo nesses shows aí de música pop, que a gente vê, né, que as pessoas ficam sempre pulando ali em pé. E era desse estilo mesmo irreverente. Então, esse público aí, ele não parava quieto. E caso não gostasse da peça, pessoal, detalhe, eles jogavam comida nos atores, tipo, joga tomate, vocês já viram isso, né? Jogam laranja, essas coisas. Mas a maior ameaça para os artistas e também para a plateia naquela época era a chamada peste bubônica, que era uma doença muito fatal que era transmitida pela pulga de ratos. Então, frequentemente as casas de espetáculos eram fechadas, visando então evitar a proliferação dessa doença, ou seja, para que não houvesse mais contaminações, né, e essa peste atingisse e matasse mais pessoas. Bom, como havia ingressos com valores mais baratos e acessíveis e outros mais caros, o teatro era uma diversão popular e se tornava um ponto de encontro para as diversas classes sociais. Então, quem pagava a entrada mais baratinha acabava ficando em pé, ali na frente do palco, bem, digamos assim, diante do palco, né? Bem naquela região onde a gente imagina que seja o mesmo esquema, formato de apresentação musical. E via os atores de baixo para cima, certo? Então, quem pagava bem baratinho via os atores de baixo para cima, ou seja, ficava ali naquele estilo de apresentação de show. Agora, quem pagava mais caro,
tinha acesso então às poltronas que tem ao redor do palco. Vocês podem ver nessa imagem que ali embaixo desse cômodo, dessa palha, né, tem as poltronas que ficavam ao redor do palco, então localizadas em galerias ou em camarotes, né, em andares superiores. No total, o público dentro dessas casas de espetáculo chegava a 3.000 pessoas. Isso nós estamos falando lá de século XVI, tá, pessoal? Século XVII. Então faz bastante tempo e as pessoas tinham esse gosto muito afinado pela arte da dramaturgia, ou seja, pelo teatro. Uma coisa curiosa naquela época é que as mulheres elas podiam assistir aos espetáculos, mas eram proibidas de trabalhar como atrizes. Então, os papéis femininos, eles costumavam ser representados por meninos adolescentes. Isso vai acontecer, pessoal, na arte grega também, né? No teatro grego, no teatro oriental, onde as mulheres, elas não podiam representar os seus papéis. Então, mesmo os papéis femininos, dentro da apresentação teatral, eram representados por homens que se vestiam de mulher, que se caracterizavam como mulheres, para então estar passando essa imagem aí, né, de que é uma mulher, representar o feminino. Então, é um detalhe interessante aí também nessa época e que também houve em outras épocas, né, dentro do teatro. Aqui temos um esboço, né, do Teatro Globe, visto de cima por fora. Então, vocês podem ver que ele é um formato arredondado mesmo, com as arquibancadas ali dentro. E esse espaço da arena, ali o espaço do chão, né, que fica todo mundo em pé, que é destinado às pessoas que pagam mais baratinho. Então, um palco para a imaginação. Nós temos aqui nessa imagem a estrutura e as definições de cada espaço, né, que era destinado, então, a cada público. Então, nós podemos observar aqui, tem a parte de cima, com os camarotes e galerias que as pessoas assistiam a peças sentadas, né? Essa primeira flechinha aqui de cima, apontando para os camarotes e as galerias, certo? Então, ali para baixo, diz a indicação do palco exterior com alçapão, certo? Então, o palco onde os artistas até saíam ali de dentro com o alçapão, fazendo todo um ilusionismo durante a apresentação. Palco superior ou sacada, palco interior, espaço para o público assistir a peça em pé. Então, aqui nós temos esses detalhes do interior do Teatro Shakespeare Globe, certo? Então, no teatro elisabetano, a estrutura cenográfica essencial ela era sempre a mesma. Era um palco exterior contendo um alçapão, que é uma abertura escondida no chão do palco, usado para diversas finalidades, como, por exemplo, a entrada e saída de personagens e objetos cênicos, tá, pessoal? Esse alçapão aí é uma forma de subir e descer escondidinho ali e continuava o palco fechadinho, o piso. Então, tinha esse palco exterior contendo o alçapão, um palco interior e outro superior sob a forma de escada. Aí os atores variavam seus figurinos, mas o cenário das peças era em boa parte imaginário. Então eles não tinham um cenário físico, um cenário onde a gente pudesse ver ali vários elementos, né, vários objetos. Não, eles imaginavam esse cenário. E esses espaços, eles iam se transformando de acordo, então, com as indicações do texto e a representação dos atores. O público poderia ser levado a imaginar, por exemplo, o palco exterior como um campo ou como uma praça, e o palco interior poderia ser o quarto de um rei, já a sacada poderia, então, representar as muralhas de uma cidade. Era bem nesse sentido, né, imaginário, que eles iam falando, iam gesticulando, se apresentando e apontando para um determinado local, um determinado espaço, né? E iam ali dizendo, entre para o quarto, rei, alguma coisa assim, dando a entender que aquele era o espaço, o cenário imaginário. Bom, vamos ali na página 26, Viagem no Tempo com o Novo Globe. Então, aqui nós temos uma apresentação, do grupo Galpão Mineiro, né, que apresentou a famosa tragédia de Shakespeare sobre dois jovens apaixonados, que é Romeu e Julieta, no Teatro Shakespeare Globe em Londres, tá, pessoal? Então, um dos destaques da montagem era o uso de pernas de pau pelos atores. Observem ali, né, que é um diferencial, pernas de pau que eles estão utilizando, grupo brasileiro de Minas Gerais.
Então, são adaptações de Romeu e Julieta, né, numa forma bem abrasileirada, que foi apresentado dentro do Teatro Globe lá em Londres, né? Teatro original que é reformulado hoje em dia. Aqui na versão de Hamlet apresentada no Brasil, pelo grupo e a companhia de teatro Shakespeare Globe, o ator nigeriano, né, e um inglês se revezaram no papel do protagonista. Interessante, então. Tem um ator negro, um ator branco, e os dois se revezaram nesse papel do protagonista, dando uma versão muito diferente ao Hamlet, né? De um mesmo personagem tem dois atores. É uma coisa assim bem diferente que ficou super legal até para tratar dessa construção, né, de que o ator, o personagem não pode ser caracterizado assim estritamente. A companhia teatral ela pode dispor desse personagem, como eu falei para vocês no início, caracterizando ele próprio de acordo com aquilo que for definido. Ele pode ser um personagem branco, um personagem negro, né, um personagem rico, um personagem pobre. Então, podem mudar as caracterizações específicas do personagem dentro da trama. Então, no dia 29 de junho de 1613, durante a apresentação da peça Henrique VIII de Shakespeare, o disparo de um canhão cenográfico acabou ateando fogo na cobertura de colmo, né, que é aquela cobertura de palha do Teatro Globe, e em pouco tempo ele foi destruído pelo incêndio. Isso em 29 de junho de 1613. Agora, em 1997, uma réplica do teatro foi construído em Londres. E desde então, nesse espaço aí batizado de Shakespeare Globe, são apresentadas adaptações de Shakespeare que produzem ao máximo as características originais das peças. Então, o Shakespeare Globe, ele é totalmente inspirado no original, né? No teatro original, e é uma réplica, ele foi construído igualzinho, né? E fica bem pertinho, na verdade, do Shakespeare original, Shakespeare Globe original. Então, além disso, o local promove uma série de atividades educacionais e intercâmbios artísticos. No ano 2000 e 2012, por exemplo, o grupo teatral mineiro Galpão fez muito sucesso no Globe ao apresentar a peça Romeu e Julieta. Já em 2014, foi a vez de companhias de atores de Shakespeare, do Shakespeare Globe vir ao Brasil apresentar Hamlet nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá, pessoal? Então vejam como as adaptações são bem interessantes, são bem importantes, e o teatro ele é muito aberto a isso, certo? Como foi falado lá na outra aula, Shakespeare ele era um dramaturgo que não escrevia todas as peças teatrais originalmente. Então ele se apropriava de outros escritores, se apropriava da literatura clássica, ele se apropriava de pessoas que viveram muito antes dele. Então, na arte, você pode estar utilizando aquilo que já existe como referência para um trabalho moderno, um trabalho atual, e também fazer modificações necessárias, né? E isso não quer dizer que é uma cópia, quer dizer que é uma adaptação, uma influência, uma inspiração em uma determinada obra. Então, esses são alguns exemplos, né, dessas adaptações que nós vimos aqui. Bom, pessoal, para encerrar hoje, nós temos aqui na página 28, na seção Hora do Estudo, tá? Uma atividade para vocês lerem, fazerem uma interpretação de texto aqui e depois responderem as questões com base no texto. Então, vai responder se é verdadeiro ou falso, certo? Então, assim, a vida e a obra de Shakespeare foram especialmente celebradas em 2014, quando se completaram 450 anos do seu nascimento. Nesse período, foram publicadas várias reportagens sobre eles, como a que segue, traçando um breve perfil do artista quando jovem. Aí tem a reportagem aqui que está dizendo assim, tragédia para criança, né? Pode ser uma crítica. Aí vocês vão ler essa matéria, né? Essa reportagem aqui, e vão então assinalar as questões referentes ao texto com verdadeiro ou falso, certo, pessoal? E no final na verdade, na segunda aula de hoje, vocês vão fazer a revisão que eu vou disponibilizar em PDF, ok, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem e ótima aula para vocês. Um abraço!